te digo quão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. Nada se compara a ti. Oh Jesus, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra mim, meu abrigo, meu descanso, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. És tudo pra mim, e nada se compara a ti. Oh Jesus, nada se compara a ti. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é mais preciosa do que a prata ou o ouro. E nada se compara a ti. E nada neste mundo é melhor que tua presença. Nada me alegra mais que tua vida em mim. Oh, e nada se compara a ti. Oh Jesus, és tudo pra mim, minha segurança e paz. És tudo pra mim, meu Salvador, meu Adonai. És tudo pra
Deus, irmãos. Amém. Mais uma vez com nossos salmos da fé. Hoje nós vamos ter o Salmo 81, né? Dando continuidade aos nossos salmos da fé, Salmo 81. E vamos logo a ele, né? Vamos ler Salmo 81. Diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os meus ombros do peso, livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel, se me escutastes. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém, queridos? É um salmo que não é tão grande assim, é um salmo de 16 versículos, mas nós podemos falar algumas coisas sobre esse salmo. Em primeiro lugar, ele fala sobre a atitude de alegria de estar cantando louvores. Para Israel havia as suas festas, né? As festas de Israel, que não são uma obrigatoriedade para nós na nova aliança, mas elas têm um simbolismo, né? As festas de Israel, na verdade, simbolizam também realidades que nós já temos acesso hoje, né? A alegria das festas de Israel, a atitude de comunhão e tudo mais é algo que nós já temos essa revelação nos dias de hoje. Amém? Mas assim, eu também presto atenção nesse salmo, quando ele fala, mais uma vez, sobre o que ele fez com o povo de Israel e como ele livrou Israel de todos os seus inimigos. Mas a grande lição desse salmo é quando ele diz assim, no 8: Ouve, povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Então, a grande lição desse salmo é o que acontece com as pessoas que não ouvem a Deus, não escutam a Deus. Nós lembramos que lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É claro que todo mundo quer comer o melhor da terra, todo mundo quer ser próspero, né, abençoado, mas existe uma condição para isso, é ouvir a Deus. E é interessante que aqui se explica porque algumas coisas acontecem com algumas pessoas. Preste atenção: não haja no meio de ti Deus estranho, diz o 9. No 10 ele diz o seguinte: nem te prostre ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Olha o que ele diz no 12: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Então, o grande ensino desse salmo é aquilo: você precisa não só querer, mas
está com o coração aberto para decidir obedecer, ouvir o que Deus tem para a sua vida. Algumas pessoas, por exemplo, vivem longe de Deus, ou alguns até já se converteram, mas se desviam, vai para o mundo, ou não querem vir mais para as igrejas. E quando as coisas ruins acontecem, eles culpam Deus, dizendo que Deus poderia, de alguma forma, como Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, intervir para que aquelas coisas não acontecessem. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. É preciso entender que quem faz o mal não é Deus, é o diabo. Ah, mas Ele permite. Claro que Ele permite, porque o grande segredo desse salmo, e o grande segredo, eu tenho essa expressão, grande segredo, mas não é um segredo, né? Na verdade, a grande importância desse salmo e uma das grandes pilares da Bíblia é que existem princípios espirituais e que Deus, em respeito aos seus próprios princípios que Ele estabeleceu, mesmo Ele sendo soberano, Ele não vai, por causa da sua soberania, suplantar ou desfazer aquilo que o princípio espiritual está dizendo. Amém? Deus só é Deus, na sua grandiosidade, e único, cheio de amor e cheio de bondade, e o Pai de toda a verdade e de toda a luz, porque Ele é real, Ele é fiel, e Ele só tem uma palavra. Ele não é como um homem que minta, ou diga 2 palavras ou 3 palavras. Quando Deus diz algo, Ele fica aliançado com aquilo que Ele diz. Amém? Então há princípios espirituais como, por exemplo, o que você semeia, você colhe. Tá? Então ninguém pode assim dizer, mas eu colhi isso, porque eu semeei, tudo bem, mas eu colhi isso, mas Deus na sua soberania bem que poderia ter intervido. Ele não vai intervir, irmãos. Veja no 12, diz aqui, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Esse que é o problema, muita gente é teimosa, quer porque quer que Deus se submeta aos seus caprichos, quer porque Deus é soberano, ame essa pessoa e intervenha e não considere aqueles próprios princípios espirituais que o próprio Deus estabeleceu. Deus não vai mentir, Deus não vai enganar, Ele não tem 2 palavras, 3 corações, 4 faces. Ele é o mesmo, irmão. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele só tem uma palavra. O que Ele diz, Ele cumpre. Amém? Então, muitas pessoas sofrem quando se afastam do caminho do Senhor, né? E ficam desviados. Existe esse termo agora que o pessoal inventou, desse negócio do desigrejado. O que é o desigrejado? É a pessoa que está desviada, na verdade, né? Não adianta dizer que é de Deus, que ama a Deus e não quer estar em igreja nenhuma. É que é desviado, na verdade. Por quê? Por que está desigrejado? Vamos fazer a pergunta, né? Por que se está desigrejado? Não, porque eu não me dou bem com tal igreja. Não, porque eu tive um problema com outra igreja. Não, porque eu estou decepcionado com a liderança de tal igreja. Veja, todas essas justificativas não prevalecem diante da palavra e nem tampouco de Deus. Porque a Bíblia deixa claro que nós devemos perdoar os irmãos. A Bíblia deixa claro que é dever de todo cristão não guardar mágoa, não guardar rancor e perdoar as pessoas. Mas se essa pessoa que se diz cristão, que está desigrejado, diz que não vai para a igreja porque não suporta tal igreja, porque se decepcionou com outra igreja ali, porque isso, aquilo, outro, a pessoa está errada. Ela pode até não ir mais nessas outras igrejas que está falando, talvez por decepção ou porque viu coisas que não agradou, mas é dever de todo cristão procurar se congregar, irmãos. Em Hebreus diz assim, não deixar de congregar-vos como é costume de alguns. Então há uma advertência sobre o fato de que nós não devemos deixar de congregar. Amém, irmãos? E eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas nessas situações, elas entram num abismo que dá em outro abismo, é um buraco que dá em outro buraco, começa a ter problemas financeiros, começa a ter problemas de doença e pede para as igrejas orar, como se Deus fosse agir quando a pessoa está com o coração errado desse. Ele não vai agir, irmão. Não adianta, porque a pessoa está errada, a pessoa está em pecado, né? A pessoa não quer ter comunhão com os irmãos, não quer ir para a igreja nenhuma. Isso é pecado, isso, as orações não vão ser ouvidas, não tem como. Não, mas o meu Deus está aqui em todo lugar. Claro que Deus está em todo lugar, mas o mesmo Deus que está em todo lugar, Ele é fiel e verdadeiro à sua palavra, e Ele cumpre o que Ele disse, né? E Ele estabeleceu princípios espirituais.
Amém? E o princípio da semeadura, não é verdade? Princípio espiritual da comunhão. A Bíblia diz que, em Efésios capítulo 4, que Deus levantou os 5 dons ministeriais, né, para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo, por meio de si, efetue em si mesmo o próprio aumento, com o auxílio de cada ligadura, de cada membro. O que significa isso? O aumento, a provisão, o cuidado, a proteção e o crescimento espiritual na igreja, no corpo de Cristo, está pelo auxílio de cada parte. Então, essa coisa só funciona quando todos estamos unidos. Então, se a pessoa ficar em casa, ou se a pessoa está desviada, ou se a pessoa não quer mais igreja, não tem como o auxílio de cada parte operar o seu próprio crescimento, como diz Efésios capítulo 4. Não vai ter como, né? Então tem pessoas que vivem tenta viver ou diz que está vivendo um evangelho falso. Esse não é um evangelho verdadeiro. O evangelho de Cristo, ele não só é de cura, preservação, proteção, né, e saúde e tudo mais, mas é um evangelho que pressupõe o princípio espiritual do que as pessoas pressupõem para se cumprir, né? Para que as pessoas estejam praticando a palavra, estejam cumprindo os princípios espirituais. É como da provisão. Não tem como as pessoas serem provisionadas se não cumprir o princípio espiritual de dízimos e ofertas, né? Do ponto de vista financeiro, a pessoa está desguarnecida. Por quê? Porque toda pessoa que não dá dízimos e ofertas é uma pessoa que é avarenta. Essa que é a verdade, né? Porque veja bem, vamos calcular um caso hipotético. Vamos supor que a pessoa não confia na igreja que está indo e não quer dar dízimos e ofertas porque não confia no que está sendo investido. Isso não é da conta da pessoa. A conta que a pessoa tem para com Deus e para cumprir os seus princípios tem a ver com dar dízimos e ofertas. Agora, se aquele dinheiro está sendo usado de uma forma fraudulenta ou de uma forma errada, a pessoa ou as pessoas que estão fazendo isso vão receber o fruto da sua própria semeadura. Amém? Mas se alguém chega e diz, não, eu não vou dar, é porque eu não acredito que dízimo é para a nova aliança, que isso também é um erro, né? Eu também não vou dar oferta e eu não dou, eu estou trabalhando. Então não pode reclamar quando o demolidor, né, o destruidor, Satanás, que mata, rouba e destrói, haja no meio das finanças das pessoas, né? Por quê? Porque mais um princípio está sendo quebrado. Então existem princípios relativos ao resultado da comunhão, existem princípios que vão dar em resultados benéficos para as finanças, existe o princípio da família, das famílias. Então, como é que é esse princípio da família? Então, vou dar um exemplo. Existe o cabeça, que é o marido, a esposa é o auxiliar, né? A auxiliadora, que ele seja idônea. Se por acaso uma casa, quem dá as ordens, quem manda é a esposa, está sendo quebrado um princípio, né? E esse princípio é bem perigoso, porque é o princípio da quebra de submissão, a cadeia de autoridade que é bíblica e que está na palavra de Deus, tá? E qual é a consequência disso? Eu vou dizer uma consequência direta. Sabe qual é? Falta de proteção por parte dos anjos. Isso mesmo. Paulo fala lá em Coríntios, quando está falando sobre aquele negócio da mulher ter a cabeça coberta e o homem não ter cabelo comprido, aquela coisa. É claro que ele está falando de algo contextualizado para aquela cultura grega, onde os homens tinham que ficar com o cabelo bem curtinho e a mulher, e ele diz aquilo que o cabelo da mulher é o véu. Mas quando ele está falando aquilo, a grande lição que eu vejo não é a questão do tamanho do corte do cabelo, né? Porque isso é uma coisa de uso e costume da época, mas a consequência desse uso e costume para aquela época, que tinha a ver com submissão e autoridade. Veja que quando Paulo está falando sobre isso, ele diz, porque a mulher não veio do marido, né? O marido, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E quando ele está falando sobre isso, sobre cadeia da autoridade, ele diz a seguinte expressão: eu estou falando isso por causa dos anjos. E fica aquilo no ar. O que significa isso? Por causa dos anjos? Pelo seguinte fato, irmão, os anjos, eles obedecem cadeia de autoridade. E se há dentro de uma família uma cadeia da autoridade sendo quebrada, os anjos não vão proteger, porque está sendo quebrado um princípio. Precisamos ter muito cuidado com a quebra de princípios.
Todo princípio espiritual quebrado traz consequências. E não é Deus castigando, deixar claro aqui, não é Deus castigando, porque as pessoas têm essa mania de achar que Deus é quem faz o mal, Deus é quem está castigando, Deus é quem está fazendo a pessoa sofrer, e não tem nada a ver com Deus. Alguém pode dizer, mas Ele está permitindo por causa do princípio espiritual que foi quebrado, né? Então, essa aqui é a questão. Algumas pessoas, quando sofrem, dizem, por que Deus não agiu? Aí quando sofrem também diz, por que Ele está permitindo? Ou então quando sofrem diz, Ele está me castigando. Nenhum dos três, aliás, Ele não está castigando, Ele não é quem está fazendo mal, e Ele está permitindo porque está sendo quebrado um princípio espiritual. E aqui, nesse versículo 12, o salmista diz, assim eu deixei-o andar na teimosia do seu coração, e siga os seus próprios conselhos. Esse é o problema, muitas pessoas teimosas. Nós vivemos, uma vez um colega meu há muitos anos atrás disse uma coisa que eu concordei, rapaz, isso está certo mesmo. Nós vivemos, né, a geração dos direitos. Então todo mundo tem direito a tudo. Eu concordo que as pessoas têm que ser protegidas e há leis para isso. Amém. Mas o problema é que às vezes essa ansiedade de ser questionado o seu direito tem se chegado a um ponto que está passando dos limites, irmão. As pessoas estão achando que tem direito diante de Deus, né? Então eu acho isso. Não, eu não concordo com isso que o seu pastor está dizendo, não. Bom, se sou eu e se é a minha opinião, você tem todo o direito de não concordar. Mas se você vai na Bíblia e você não concorda, então os seus direitos já estão ultrapassando os limites, né, do aceitável diante de Deus. Não seja a requisição dos seus próprios direitos um motivo de tropeço e de abrir uma brecha desse tamanho para que esse demônio entre na sua vida. Amém, querido? Você tem direito de obedecer ou desobedecer, mas lembre-se, toda desobediência traz consequência. Amém? Então, o povo de Israel teve como consequência problemas seríssimos, né? E aí tem alguns que dizem assim, tá vendo, Deus feriu, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Ele permitiu, porque Israel estava em pecado, em idolatria e tantas outras coisas, não é verdade? Além do mais, tem aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Uma coisa é a velha aliança, que é uma aliança inferior, onde eles não eram filhos, mas eles eram servos, e tinha uma nação que tinha uma aliança com Deus, mas eles ainda não tinham seus pecados totalmente purificados, justificados, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, dessa forma, o Espírito Santo de Deus não poderia ser habitação permanente naquele povo, não é verdade? Então isso piora mais. Mas é triste quando a gente vê na nova aliança hoje pessoas que antes estavam na igreja e não querem mais vir para a igreja e estão desigrejados, né? E isso é um pecado terrível que traz consequências nas finanças, na família, né, na saúde, etc, etc, etc. E essas consequências é porque Deus permite, e Ele permite porque Ele não vai desfazer o seu próprio princípio, tá? Veja bem, Deus pode todas as coisas. Ele não poderia, por exemplo, agora descer do céu e a Nova Jerusalém descer do céu e fulminar logo todo mundo que é pecador e deixar só quem é dele. Ele poderia fazer isso, mas por que ele não vai fazer? Porque Ele não vai quebrar princípios, irmão. Ele não vai quebrar, por exemplo, o princípio profético. Há uma profecia que precisa ser cumprida. Quando Deus estabelece profecias, Ele cumpre as profecias. Muitas profecias bíblicas já se cumpriram ao pé da letra, do jeitinho que foi. E tem outras profecias que ainda vão se cumprir, como, por exemplo, a profecia dos 7 anos da grande tribulação, que é a 70ª semana para Israel e a época do juízo sobre as nações. Então Deus não vai fazer simplesmente agora e descer e fazer tudo sem primeiro cumprir o arrebatamento, o casamento da noiva com o noivo e os 7 anos da grande tribulação, e depois vem o milênio e tudo mais. Então Deus não vai passar por cima daquilo que Ele já determinou. Deus não pode, não existe isso. Deus ama mais um do que outros, então a quem Ele ama, ele passa por cima dos próprios princípios dele para abençoar a pessoa que está fazendo uma coisa errada. Ele não vai fazer isso, irmão. Ele é poderoso, Ele bem que poderia, mas Ele não pode. Ele poderia por causa do seu poder, mas Ele não pode por causa da sua palavra. Amém? Ele bem que poderia por causa do seu poder,
mas ele não pode por causa da sua palavra. Porque se ele quebrar a palavra dele, ele deixa de ser um Deus fiel, né? Ele vai deixar de ser fiel. Então pessoas que vivem no pecado, ou vivem longe de Deus, ou vivem amarguradas, guardando mágoa de Deus, das pessoas, de todo mundo, não quer ir mais para a igreja nenhuma e quer que a bênção de Deus se manifeste. Mas pode fazer oração e jejum como for, porque se fizer oração e jejum, a primeira coisa que Deus vai dizer é: pare com esse laço de amargura e com esse fel de amargura e confesse o seu pecado, para que venha tempos de refrigério. Então pessoas não vivem tempos de refrigério, não é porque Deus está castigando, não, é porque Deus está impedido. Ele está impedido. Ele é soberano, ele está impedido, porque ele bem que poderia com o seu poder intervir, mas por causa da sua palavra, que tem princípios espirituais, ele não pode. Amém? Deus não vai quebrar princípio espiritual. É por isso que Ele é Deus. Ele é fiel à sua palavra para cumprir. Se Ele fala na palavra, Ele cumpre. E se não está acontecendo com você, e você está fiel a Deus, você tem que crer naquilo que está escrito na palavra. Então a palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então é isso que você tem que crer, porque Ele se afiançou, Ele se aliançou, Ele está ligado a um princípio espiritual que Ele determinou na palavra dEle. Mas se não tiver, Ele não vai fazer, e Ele vai permitir mesmo, vai permitir, porque é a pessoa que está em pecado, a pessoa que está abrindo brechas, a pessoa que está amargurada. Por isso que a gente sempre fala, irmãos, não guarde mágoa nem rancor de ninguém, porque essa mágoa e esse rancor está abrindo a brecha para a atuação de demônios nas mais variadas áreas. E Deus disse para Israel, 12: assim eu deixei-o andar na teimosia do seu coração, e siga os seus próprios conselhos. Versículo 13: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Ele está dizendo aqui que cumpriria o princípio espiritual. Se o povo de Israel obedecesse, a bênção do Senhor se manifestaria. Em outras palavras, é aquele versículo conhecido que eu citei agora, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aí ele termina dizendo: eu o sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, irmãos, a questão é sempre essa: são os princípios espirituais. Se nós somos fiéis aos princípios espirituais, nós vamos usufruir dos benefícios desse princípio espiritual. Amém, queridos? Isso é líquido e certo. Como diz lá no Nordeste, é prego batido, ponta virada. Vai acontecer tudo aquilo que Deus determinou na sua palavra. Tudo aquilo que Ele deixou escrito, tudo aquilo que Ele inspirou homens para escrever na Bíblia, debaixo da inspiração do Espírito Santo, isso vai se cumprir. Todas as profecias, todas as palavras. Não é verdade? Então, por exemplo, Jesus disse para os discípulos: todo aquele que deixar casa, família, bens, fazendas, por amor do seu nome, será 100 vezes mais com tribulações. Então, o que significa isso? Que princípio é esse? Você tem um preço para que aumente na sua vida. Deixa eu deixar isso bem claro, porque algumas pessoas têm um preciosismo, né? E passam do limites também, né? É parecido com a história de ser santo ou buscar a santificação. Então, assim, algumas pessoas passam dos limites, mas é claro que Deus te ama e não vai fazer nada que você faça vai aumentar o nível de amor de Deus por você, irmão. Mas existe o agradar a Deus, que a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sempre digo aqui, e vou sempre dizer, que o motivo pelo qual algumas traduções fala fé e fidelidade misturado é porque a palavra fé e fidelidade é a mesma coisa, pistis. Para mim, isso soa bem claro, que fé não está desvinculado de fidelidade. Então tem gente que pensa assim, por exemplo,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio aquilo, então estou agradando a Deus. Mas é infiel em outras coisas, como por exemplo, está difamando as pessoas. Se você está falando mal das pessoas, você não está em fidelidade, logo a fé não vai cumprir na sua vida, você não está agradando a Deus. Veja que o não fofocar é uma atitude de agradar a Deus. Você está entendendo? Por isso que eu disse do preciosismo. Tem gente que é tão desse preciosismo de que é só crer, mas a crença, a fé está linkada pela sua própria, pela raiz da palavra no original e pelas próprias diferentes traduções que nós vemos, uma hora é fé, outra hora é fidelidade. Nós vemos claramente que a fé, o crer, está vinculado à fidelidade, é uma vida de fidelidade. Não adianta você crer, confessar a palavra, botar um monte de cartaz, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e você é infiel em dízimos e ofertas, ou você é infiel na vida de comunhão com Deus, ou você está guardando a amargura das pessoas, ou você está falando mal e fofocando e difamando e destruindo a influência das pessoas no meio do corpo de Cristo. Isso é infidelidade e a pessoa não está agradando a Deus, mesmo que declare apenas plenos pulmões, que é abençoado, que é nova criatura. Irmão, já vi muito isso acontecer. Tem pessoas que vivem dizendo isso e um problema em cima do outro, e muitas vezes a raiz do problema não é porque não está confessando e crendo que a palavra vai se cumprir, mas a raiz do problema é porque há alguma infidelidade em outra área da vida. Então fé, a crença, crer na palavra envolve automaticamente, está vinculado ao fato de se ser fiel, irmãos, tá? Então é claro que o que você fizer não vai aumentar o nível de amor de Deus por você. Ele te ama, ele vai continuar te amando e você não vai deixar de ser filho, ou vai aumentar o nível de fidelidade, ou de ser filho, de filiação, melhor dizendo, fidelidade não. Você não vai aumentar o nível de filiação, vai se tornar mais filho, mais amado de Deus, pelo fato de que está fazendo algo, né? Porque não é por obras, mas é claro que nós precisamos dar frutos de justiça, irmãos. Os frutos de justiça é o resultado da sua vida de fidelidade a Deus. Então não há fé sem fidelidade, e não há fidelidade real sem agir em fé. As duas coisas estão vinculadas, amém? E isso é tão claro, e eu queria até trazer um outro, eu sei que a gente está falando sobre Salmo, mas agora me veio sobre isso, já que a questão do Salmo aqui é a quebra de princípios espirituais, e nós estamos trazendo essa questão do praticar as obras de Deus, como filhos amados em fidelidade. Então eu vou ler aqui o que está escrito lá em Gálatas, né? Sobre essa questão da fé, quando diz o versículo, capítulo 5, né? Quando diz assim, quando fala do amor, né? Gálatas capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Você nunca parou para pensar, peraí, o que significa fé que atua pelo amor? Algumas pessoas pensam que ele está falando aqui, também mas não é o principal que ele está falando, sobre ter amor ou andar em amor com as pessoas. Claro que você deve andar e ter amor, melhor dizendo, andar em fé, no amor, amando as pessoas. Mas a grande questão que ele está falando aqui é do vínculo que nós temos com Deus. A grande questão que ele está falando aqui é sobre o que nós estávamos falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem andar em fidelidade, sem andar em fé, você não vai agradar. Esse amor que ele está falando, que a fé opera pelo amor, é justamente o fato do amor que você tem a Deus. Preste atenção. No versículo anterior ele diz assim: de novo testifico, versículo 3, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais se justificar na lei, da graça decaíste. Ele está dizendo que a pessoa caiu daquele vínculo que tinha com Deus, um vínculo que fazia fluir a graça.
Então é neste sentido que ele diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A esperança da justiça que provém da fé. Ele está falando aqui sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição, a divina e a bendita esperança. Algo que vai se processar no nosso corpo pela fé, e é nesse sentido que ele diz no 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão, ou seja, não adianta ficar fazendo uma coisa para tentar se justificar, não adianta fazer alguma coisa para ser mais ligado a Deus, não adianta fazer qualquer dessas coisas para estar vinculado, linkado e deixar a graça fluir. Isso não é atitude exterior, não é circuncisão nem incircuncisão, não tem nada a ver com algo exterior, mas a fé que atua pelo amor. Então o amor que ele está falando aqui é o ágape, o amor de Deus, é o fato de que Deus te amou e deu seu Filho. E através do seu Filho Jesus, nós fomos justificados sem precisar de circuncisão nenhuma. Então o que ele está falando aqui é do seu vínculo com Deus, o amor que você tem com Deus, que claro, vai também influenciar na sua vida com os irmãos. Mas se você prestar bem atenção e estudar esses textos, esses versículos aqui, você vai ver que tem a ver com aquilo que está escrito em Romanos 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembrando que fé e fidelidade é a mesma coisa. Quando você ama alguém, você faz algo por alguém. Então a fé vai operar pelo amor, porque você também, porque ama a Deus, vai agir em fé e fidelidade. Você vai fazer as coisas não porque você quer ser mais abençoado. Você vai fazer as coisas porque você ama Ele. Então você vai orar porque você ama Ele. Você vai vir para a igreja porque você ama Ele. Você vai procurar perdoar os irmãos que te machucaram e andar em vínculo de comunhão com Ele, porque você não só ama os irmãos, mas ama a Deus. E a sua fé só vai operar por este amor. Então não adianta ficar confessando a palavra, dizendo que é isso e aquilo outro, se tem mágoa, se fala mal das pessoas e se não vem à igreja porque está chateado com todas as igrejas. Então isso não vai resolver a sua vida. Então no Salmo 81, a grande lição que nós temos é essa. Se Israel ouvisse, eu faria isso. Então Deus está dizendo ali claramente nas entrelinhas que Ele está impedido de fazer. Por quê? Porque Deus é Deus, irmãos. Ele cumpre a sua palavra. Ele não vai quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu para abençoar alguém só porque foi com a cara de alguém. Não é assim que funciona, irmãos. Funciona quando nós cumprimos os princípios bíblicos. Eu posso falar da minha vida. Todas as vezes que eu quebrei ou deixei de praticar algum princípio bíblico, tive consequências danosas. E o contrário é extremamente verdadeiro. Quando eu mantenho a minha vida praticando aquilo que é princípio bíblico, eu sempre tenho retorno. Amém? E uma das coisas, por exemplo, que eu tenho visto que prejudica muitas pessoas, é essa que eu falei no começo. É mágoa e difamação. E fofoca. Difamação e fofoca é a mesma coisa, né? Difamar significa fazer uma fama ruim. Uma fama ruim. Uma fama de pessoa ruim. Então, difamação, fofoca, mágoa, né? Ter alguma coisa contra alguém traz consequências no corpo, traz consequências nas finanças, traz toda sorte de demônio para aquela família e para aquelas pessoas. Então não vale a pena guardar mágoa de ninguém, é melhor perdoar, mesmo que você esteja coberto de razão, cheio de provas da razão, mas pare com isso, como eu disse no começo. Nós estamos vivendo a geração da razão, todo mundo quer ter razão, né? E passa do limite e se esquece da principal razão. Não podemos passar do limite da palavra, irmãos. Nós não podemos passar o limite da palavra. O que vai se cumprir é o que está aqui na palavra, irmãos. É isso que vai se cumprir. Nós não podemos exigir os nossos direitos ultrapassando o limite da palavra, querendo que Deus passe por cima dos seus próprios princípios espirituais para que venha nos agraciar com alguma bênção. Amém, queridos? O mal, quem faz é o diabo, o ladrão que mata, rouba e destrói. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quando nós andamos uma vida de fé e fidelidade diante de Deus,
com certeza as bênçãos do Senhor, que já foram dadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus, vão se manifestar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Isso é certo, porque isso está escrito na palavra de Deus. Amém? Espero que tenha sido uma bênção para você esse Salmo 81. Seja abençoado praticando essa palavra.